Bem, irmãos, que maravilha, né? Que essa criancinha louvando o nome do Senhor. Fico muito feliz porque eu voltei para os caminhos do Senhor quando meu filho, o Jean, ali, começou a ir na igreja, na escola dominical, e começou a puxar, mas estava bem fraquinho, e Deus nos restaurou. Amém? Então, por isso que nós temos que trazer os nossos filhos para o caminho do Senhor. Ensinar para eles o caminho, porque a sementinha vai ficar plantada no coração deles. Todos esses gestinhos que eles fazem, eles nunca mais vão esquecer. Eles vão sempre lembrar das tias, das pessoas que ajudaram eles, e um dia eles vão precisar disso lá na frente. Amém? Quero que os irmãos abram a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hoje, quando o pastor mandou uma mensagem para mim ali, tu traz uma palavra hoje, eu estava lá em Pirapiraba, na casa da minha sogra. Daí eu falei, o que será que eu vou trazer de palavra? Ela disse, fala sobre a tua fé, eu tenho muita fé na tua oração. Aí eu falei, então tá aí a palavra, amém? A palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu me sinto muito pequeno para ministrar a palavra do Senhor. Nós temos grandes pregadores aí, nosso pastor Moisés, o irmão Tiago, o irmão Cristiano, o irmão João, né, os obreiros da casa do Senhor. Então eu me sinto muito pequeno para ministrar a palavra de Deus. Mas todos nós somos pregadores, todos nós somos ministros da palavra do Senhor. Eu sempre tenho muito das palavras que eu falo, porque nós temos que falar um pouquinho daquilo que nós vivemos na presença do Senhor. E Deus, Ele às vezes nos surpreende. Essa semana, na sexta-feira, nós estamos ajudando os irmãos ali naquela campanha do monte. E na sexta-feira, a terceira sexta-feira que é atribulada. Nesta sexta-feira estava tudo atribulado no trabalho. Muito atribulado. Sabe, as coisas aconteciam assim para te evitar, para te tirar da presença do Senhor. Você sabe que você tem compromisso, que você tem que procurar fazer as coisas certas, mas o inimigo, ele sabe as brechas. Eu passei atribulado, eu cheguei em casa a almoçar meio-dia, a minha sogra tinha ido fazer um procedimento ali de um exame, colposcopia, é isso. Então ela passou muito mal. Eu cheguei em casa, ela estava ali ardendo de febre, aí pediu para mim orar por ela. E eu lembrei da oração que Pedro fez pela sogra dele, e disse: Jesus, se for da tua vontade, faz a tua vontade, mas restaura a saúde dela, acalma essa febre. E logo ela estava mandando mensagem para as filhas dela, dizendo que ela cansada na sexta-feira à tarde, muito cansado mesmo. Eu já contei ontem isso aqui, mas é para a honra e glória do nome santo do Senhor. Quando as minhas lágrimas veio uma lágrima quente, queimando, parecia que era sangue que estava saindo. E o cansaço, tudo foi embora, a fadiga, eu fiquei leve. Isso foi muito bom, irmãos. E eu tomei uma experiência para a minha vida. Aí ontem, saindo aqui do culto, mais uma experiência com Deus. Eu não gosto assim muito de contar as coisas, mas nós temos que às vezes falar para acrescentar fé com vocês. Eu vou falar sobre fé. Então, para acrescentar a tua fé. Aí fomos ali na minha cunhada, buscar minha sogra que estava ali, ela foi lá no portão e disse, a minha sobrinha Jennifer tinha ido na igreja, ela disse: está na escuridão nessa rua aqui, está tudo queimado, mas liga, eles não vêm arrumar os postes, está tudo queimado essas luzes, e está uma escuridão para ela vir. Aí nós entramos lá dentro e
jantamos, aí peguei um copo de refrigerante e falei, vou lá na frente ver se a menina já está vindo, porque fiquei preocupado também com o escuro. Aí fui lá na frente e fiquei olhando lá. Aí eu comecei a pensar, Deus, isso ali é físico, Senhor, eu não posso subir lá. Eu não posso subir lá para arrumar essa luz do poste. Mas se o Senhor quiser, o Senhor restaura aquela luz lá. Aquela luz acendeu, irmãos. E eu voltei, a minha esposa está ali. Eu voltei na dentro e falei para a minha cunhada, ó, a luz ali, ó. É no mínimo uma coisa, irmão, mas Deus me acrescentou muito a minha fé ali. Porque às vezes nós nos sentimos muito pequenos na presença do Senhor. Às vezes nós não queremos determinar algo no nome do Senhor, mas nós temos que fazer. E, irmão, foi uma experiência muito grande na minha vida. Uma coisa incrível que aconteceu lá. Eu fiquei muito maravilhado na presença do Senhor. Porque às vezes nós nos sentimos pequenos. Mas quando Deus está conosco, irmãos, Ele abre mais, Ele faz morto viver. Amém? Vamos para a palavra. Nós vemos, irmãos, que a primeira fé que nós vemos foi de Abel e Caim. Eles tiveram fé de fazer um sacrifício. E lá eles foram oferecer algo para Deus. Está aqui já no versículo 4. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus. Fé, primeira fé que eles tiveram ali no começo. Então nós temos que ter fé que as coisas vão acontecer na nossa vida. Nós temos que, às vezes, nós só queremos a bênção. Parece que nós temos a fé, mas nós não oferecemos nada a Deus. Nós não queremos o sacrifício. Isso que faz parte. Deus, Ele quer ver o nosso sacrifício perante Ele. Às vezes, se nós fizermos um propósito, um sacrifício ali, de tirar meia hora por dia para orar em prol de uma causa, você precisa. Meia hora. É um sacrifício. Você está tirando um tempo ali e você está fazendo uma outra coisa, você está fazendo um sacrifício. Antes você ora e diz, Deus, eu vou orar meia hora, faz um propósito. É um sacrifício que você está fazendo por alguém, por aquilo que você precisa. O que você precisa? E Deus, no meio disso, Ele vai ver o teu sacrifício, vai ver a tua fé, você teve fé nele. E Ele vai te responder. Porque Deus, Ele nos responde, irmãos. Pode passar tempo, mas Ele responde. Eu tenho muitas experiências com Deus, muitas experiências. E nós pedimos, nós apresentamos a Deus. E lá na frente nós vamos ver o que Deus faz. E às vezes também Deus faz na hora, como fez ontem, irmãos, para acrescentar a nossa fé. Amém? Nós vemos também, irmãos, que Elias, ele fez uma oração poderosa e teve fé. Através da palavra de Elias não choveu por 3 anos. Uma oração poderosa. Mais uma vez oração. Não choveu por 3 anos. E aquele povo ali ficava abismado com isso. Mas é isso que Deus faz na vida daquele que está servindo a Ele. Está ligado 24 horas com o trono da graça. Nós vemos também pela fé, irmãos, Noé. Está no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação
de sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Nós vemos que Deus ele falou com Noé, e ele teve fé. Todos chamavam ele de louco, porque naquele tempo não chovia, só vinha um sereno. Essa semana nós aprendemos, né, pastor, aqui na terça-feira, só vinha um sereno para regar a terra, nunca tinha chovido. E Noé ia de chuva. E ele trabalhava, irmãos, incansavelmente, para fazer aquela arca. E muitos chamavam ele de louco, mas ele tinha fé. Às vezes, você faz um projeto na tua vida, na vida circular. Você faz um projeto, talvez de construir uma casa, talvez de comprar um carro, talvez de trabalhar, ter um trabalho melhor, para dar um conforto para a família. Mas você não acredita, não tem fé, desanima. E nós vemos que todos falavam para ele que ele era louco, mas ele não desanimou. Trabalho árduo. Você já pensou, você vai fazer uma casa, gasta aí 3 meses, 5 meses de trabalho, e ele quanto tempo ele gastou para fazer aquela árvore, mas não desanimou, estava ali trabalhando. E às vezes eu e você pegamos um trabalho para fazer serviço na vida circular, uma empresa, trabalhando 2, 3 dias lá, uma semana, um mês, já desanimamos. Não, isso aqui não é para mim. Deus ele não se agrada, irmão, disso. Deus ele quer que nós sejamos batalhadores, que nós tenhamos fé. Para Ele nos abençoar, nós temos que ter fé. Nós temos que trabalhar incansavelmente. Aí Deus estende a mão e abençoa. Naquilo que você colocar a tua mão, tudo prospera, tudo vai. Porque você está pedindo graça para Deus, você está tendo fé, está fazendo o teu sacrifício ali. Mesma coisa no departamento de igreja. Às vezes você pega um trabalho na igreja, você pega um departamento, mas você já desanima, você já não quer mais fazer. Por qualquer coisa você já desanima. Aí não flui. Aí a tua vida circular lá também não vai. Porque está escrito que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Então, nós temos que procurar fazer as coisas certas. Procurar aquilo que deveria a nossa mão para nós fazer, nós procurar fazer. Porque a nossa vida aqui é tão curta, irmãos. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra, precisando de um abraço. E essa semana, na terça-feira, ainda me tocou muito ali. Hoje eu mandei várias mensagens para as pessoas. O irmão ali falando, e eu não tinha refletido nisso mesmo. Jesus, ele não tinha um carro para ir de uma cidade para outra. Ele não tinha uma moto, ele não tinha nada, ele andava de a pé para ir levar a palavra, para ir pregar. E nós hoje temos, o irmão falou que está escrito na palavra que nós íamos fazer coisas maiores que Jesus fez, e é verdade. Se nós mandar uma mensagem para alguém que está desanimado lá em São Paulo, ele vai receber na hora. Quantos dias de caminhada Jesus ia gastar para ir daqui em São Paulo, irmãos? Você já pensou, já parou para pensar daqui para Porto Alegre? Talvez uns 2, 3 dias de caminhada. E hoje nós temos uma tecnologia na nossa mão que nós podemos mandar uma palavra de incentivo para alguém, que às vezes nós não fazemos. Hoje eu mandei várias mensagens para alguns irmãos. Infelizmente eles não tiveram essa força de estar aqui. Nós estamos orando. Nós temos um potencial muito grande de levar a palavra de Deus hoje. Então por isso que nós não podemos desanimar. A guerra, a luta é grande, mas não podemos desanimar. Nós vemos também
Abraão, está no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tenda com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pela fé, ele saiu, ele teve uma promessa, Abraão, de sair daquela terra e ir para uma terra que Deus prometeu a ele. E ele saiu. Às vezes, eu e você temos chamado para pregar a palavra do Senhor. Mas muitas vezes vem um convite, uma coisa simples, irmão, simples. Mas às vezes vem um convite para mim e para você levar a palavra de Deus. Mas nós não somos capazes, nós não posso. Eu tenho outra coisa para fazer. Hoje eu não tenho dinheiro para colocar gasolina. Sempre nós damos uma desculpa. Mas pela fé ele foi para uma terra que Deus tinha prometido a ele. Pela fé. Então, aqui está o exemplo das pessoas que pela fé eles alcançaram grandes vitórias. Grandes coisas eles alcançaram pela sua fé. Glória a Deus. Nós vemos também Moisés, versículo 25 e 28. Eu estou muito ruim de vista, já era para mim ter feito meu óculos, mas até agora tem que dar a fazer o exame. Se Deus não permitiu, não quis me curar até agora, é porque eu vou precisar usar, nós somos humanos. Amém? No versículo 25. Pela fé Moisés, 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Israel e usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Pela fé, Moisés fez todas essas coisas. E se ele tivesse ficado com medo, tivesse negligenciado, ele tinha tudo, aprendeu ali com a filha de Faraó. Olha quanto livramento Deus dá para uma criança, irmãos. Às vezes nós não entendemos
é o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Mas pouco livramento, às vezes, esse dia conversando com o irmão, ele falando da família, eu falei, descansa no Senhor, porque nós não sabemos os projetos de Deus lá na frente. Às vezes, acontece algo na nossa família que parece que vai destruir tudo. Parece que não vai ter mais jeito. Mas às vezes eles precisam de uma experiência. Às vezes eles precisam passar por lutas, assim como nós passamos para estar aqui hoje. Assim como Moisés passou. Olha só, irmão, com 3 meses, já não podia mais ficar na casa da mãe, porque senão ia ser morto. A mãe ali teve uma estratégia de soltar ele no rio, aonde a filha do faraó criou ele ali. Mas quando ele entendeu que ali não era o lugar dele, ele saiu dali imediatamente. Às vezes, os nossos filhos estão ali no mundo, paradinho, mas a semente plantada no coração, promessa na vida, um dia Deus vai tirar ele de lá, com mãos fortes, porque Deus precisa deles na sua obra. E essa fé nós temos quando eu mudei aqui para o Paranaguamirim, eu fui morar ali onde eu moro, o Jean começou a ir na igreja, eu estava fraco, eu não conseguia ir, minha esposa estava indo também, eu não conseguia ir. Eu tinha vergonha de ir com a Bíblia debaixo do braço para a igreja. Falei, não vou. Era tudo errado na vida. Conhecedor da palavra, filho de crente, mas estava parado já há um bom tempo. Mas todo domingo que ele ia na escola dominical, eu voltava e dizia, mãe, estava uma vez, você começava a mostrar os trabalhinhos ali. Deus foi trabalhando. Eu conto esses testemunhos porque Deus faz a obra maravilhosa na nossa vida. E um dia eu saí trabalhar, fui para a tal de Feira Show, cheguei quase 5 horas da manhã em casa. Aí estava lá a minha sacolinha na porta, eu tinha o Everton e o Jean. Tinha só os 2 mais velhos. Estava lá a sacolinha, ó. Decisão, pode achar o seu rumo. Aí, irmãos, que nem diz o mundo aí fora cai a casa, né? Aí fiquei por ali, não sabia se ia, se não ia, fiquei por ali. Aí ela disse assim, a não ser que você largue esse teu serviço, largue tudo e vá para a igreja. Aí Deus muda a tua vida, aí Deus muda a nossa vida. Aí eu fiquei, não fui trabalhar naquele dia, no domingo, não fui trabalhar, eu era pizzaiolo. Eles precisavam de mim lá, fazia pizza. Eles precisavam de mim. Aí não fui para a igreja no domingo. Olha só como é comigo. É difícil, irmãos, é difícil. É muito difícil. Por isso que nós temos que abraçar as pessoas que estão fracas. Nós temos que sempre entender que quando as pessoas estão fracas, o inimigo, ele prevalece. Mas nós temos que insistir, persistir. E na terça-feira eu fui para a casa do Senhor. E lá eu me reconciliei, abandonei meu serviço, pedi a conta. E lá de joelho na frente, eu disse que agora eu precisava de um trabalho para me sustentar minha família. Aí eu tive uma família. Olha o que Deus faz. Na quarta-feira, um primo meu me ligou que estava precisando de uma empresa. Aí fui dar, deu tudo certo, já comecei a trabalhar, puxando corda. E Deus me honrou, irmãos. Fui trabalhar de ajudante na carreta, trabalhando, puxando corda, ajudando a carregar caminhão, descarregar, valer carreta, ajudando. Aí logo já comecei a manobrar a carreta,
já mudei a minha carteira para carreta, e já peguei carreta para trabalhar. Aí conhecia todos os códigos do sucata, dentro da Campinas, tinha um escritório ali. Eu sabia todos os códigos, porque a gente vai decorando, né? Tem uma sucata ali que não pode olhar. Aí, um dia o chefe saiu de lá, eles me chamaram da empresa e me colocaram como líder lá. Aí eu trabalhei mais 3 anos lá. Aí chegou o tempo que eu saí de lá. E Deus me levou lá para uma cidade chamada Chicoal Grande. E nós ficamos 5 meses e 5 dias lá. Deus precisava de nós lá. Tem empresa até hoje lá. Então, irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas nós temos que entender a voz dele. Quando Deus fala, irmãos, nós temos que obedecer. Senão nós sofremos. Senão as coisas não dão certo na nossa vida. E é isso que nós temos que ter todos os dias. Fé viva. Hoje eu tenho uma família abençoada. Alegria maior não há do que essa. Tem ontem meu filho Everton ali, a Natiane, minha nora lá pregando a palavra do Senhor. O Jean, eu fui ali na Escoville, onde ali estava com a empresa dele. Então a gente vê a alegria deles ali, irmão. Quando eles ministram a palavra de Deus, quando eles falam com alguém, eles já colocam Deus na frente, já muda tudo, irmão, muda. Então, irmãos, isso não tem preço para um pai e uma mãe. Uma alegria muito grande que eu tenho no meu coração. E eu creio também que Deus vai fazer algo grande na vida do Cassiano. Porque eu tenho orado, tenho pregado a vida dele, que Deus venha despertar ele, que Deus venha colocar no coração dele, ele buscar mais a presença do Senhor. Porque para nós fazer algo, nós temos que buscar, orar. É só na oração. Lá no Mateus 7,7 diz: pedir e dar-se usar. Então, se você abrir a tua boca, pedir, contar para o Senhor as suas necessidades, Ele está pronto para te ajudar. Amém? Eu também fico feliz de ver a Suzana aqui, né? Deus tem grande coisa para fazer na tua vida, né? Tiago, a Raquel, né? A gente fica muito feliz. Deus, Ele falou que eu ia ver todos eles aqui, todos os meus irmãos aqui. Eu vou ver, irmãos. Eu vou ver todos eles aqui. Estou esperando, né? Que nós temos que aprender que minha esposa leu agora pouco ainda, está tudo no tempo determinado. Às vezes a gente quer para ontem, para agora, mas tem um tempo também. Nós temos que entender esse tempo de Deus na vida das pessoas. Eu fico muito feliz. Quando nós era pequeno, lá no sítio, nós ia todos para a igreja, né? 7, 8 irmãos ali. Daí hoje, irmãos, às vezes a gente fica um pouquinho triste. Eu ficava muito triste quando estava sozinho, né? Mas hoje Deus está dando. Então o meu coração se alegra por isso. Tem uns aí que estão fracos, mas eu creio que Deus vai restaurar. Em nome de Jesus, eu tenho orado, eu tenho buscado. Nós não podemos desanimar. Nós temos que sempre estar com a nossa fé viva, firmada em Deus. E lá na frente nós vamos ver o resultado. Amém? Vamos se colocar em pé. Vamos estar orando com essas palavras que Deus colocou no meu coração. Fique com tua fé firme. Não desanime. Não pense que você está sozinho. Porque Jesus disse que Ele iria, mas ia deixar o Consolador, o Espírito Santo. Deus Ele está conosco a todo momento. Ele está com você. Naquelas lutas que você acha que Ele não vai ter mais jeito. Nas mínimas coisas Deus cuida de você. Às vezes você talvez precisa de um pãozinho, 2 pãozinhos em casa. Você vai lá e não tem dinheiro. Mas daí você vai lá naquele potinho e lá tem uma moedinha que dá para você comprar o teu pãozinho. Você vê ali a providência de Deus. Nas mínimas coisas você vê a providência de Deus. Nas mínimas. É assim que nós devemos ter fé, irmãos. Nas mínimas coisas. Não podemos querer ver algo grande, só algo grande. Nas mínimas coisas. Aquilo que nós precisamos no dia a dia. Aquilo que está faltando para nós naquele dia. Nós temos que ter fé. E tudo acontece. Porque Deus tem cuidado de nós. Ele não deixa cair uma folha da árvore se não for a permissão dele. Então fique tranquilo. Ore, busque.
Porque tudo aquilo que o Senhor apresentar a Ele vai te dar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está na tua igreja, Pai, na tua presença. Deus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um, Pai. Cada pedido dos teus filhos, cada propósito, Pai. Aquilo que eles têm colocado na tua presença, Pai. Dá a bênção, dá a recompensa, Pai. Dá alegria no coração daqueles que estão tristes. Deus, dá providência, Pai. Deus, aquele que está pedindo por um emprego. Deus, ou talvez uma promoção na empresa. Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Deus, aquele que está pedindo pela salvação, Deus, de um parente, que o Senhor venha realizar, Senhor, o desejo do coração dos teus filhos. Aquele que está pedindo, Senhor, por uma cura do corpo físico, Pai, talvez de um parente, ou da sua casa mesmo, que o Senhor venha restaurar, Pai. Deus, pois tudo nós deixamos na tua presença, crendo em Jesus que tudo o Senhor faz, Pai. Dai a bênção que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em teu nome, Jesus.